Olá, boa noite. Boa noite, você que faz parte do Grupo Espírita Paulo e Estevão, que está aqui visitando. Vamos começar mais uma live. Vou anotar aqui o nome do Evangelho. Mais uma live do Evangelho. Sejam bem-vindos. Bem-vindos todos que estão chegando. Olá, Samara. Seja bem-vinda. Vamos entrando. A casa está disponível para todos vocês. Oi, Isa, bem-vinda. Bem-vindos todos. Oi, Guilherme Colares, seja bem-vindo. Vamos chegando. Regirene, boa noite. Boa noite, Silvia. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Mandando um beijo para Maria Clara, minha linda irmã. Assim está pedindo também o meu lindo cunhado, Guilherme Colares. Oi, Zula. Seja bem-vinda. Jucá Filho, boa noite. Boa noite, Antônio Luiz. Liduína, Kátia Marques. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Evangelho. Cláudia. Ítala Tarciana. Meire Serrano Paulino, bem-vinda. Jaci Ferrari. Luiz Escafa, boa noite. Boa noite, Matheus Castro. Charles Lucena. Jean Ribeiro. Pessoas conhecidas já aqui, que estão sempre vindo nas quartas-feiras para acompanhar as lives do Evangelho. Pessoas que estão chegando pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui com alguns avisos, enquanto vocês vão chegando. A gente tem que avisar que as atividades que estavam funcionando presencialmente no Grupo Espírita Paulo e Estevão foram suspensas até o dia 1º de março. Elas foram suspensas, embora não tivesse essa obrigatoriedade ainda, e esperamos que não exista, que tudo melhore, que o quadro melhore no nosso estado, na nossa cidade, para que nós possamos retomar as nossas atividades, as nossas vidas, o mais proximamente do normal possível, mas elas foram suspensas por um cuidado adicional da diretoria da casa. E aí, as lives do Evangelho das quintas-feiras aqui no Instagram voltaram. E elas estão acontecendo com o Luciano Lobo. Amanhã nós teremos a live do Evangelho com o Luciano às 20 horas com o tema O Poder da Fé. Hoje o nosso tema é Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E eu sou, para quem não me conhece, Caroline Secundino Traeger. A palestra da sexta-feira será online, aqui também no @jep.oficial. Temas de saúde mental na obra de Ivone Pereira. Essa palestra será proferida por Lindenberg Castro. Sexta-feira agora, dia 26 de fevereiro, o Lindenberg Castro estará falando de temas de saúde mental na obra de Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira é uma médium que ficou conhecida pelo livro Memórias de um Suicida, mas tem várias outras obras também por ela publicadas, por sua psicografia. Na verdade, a Ivone Pereira, ela captava a mensagem dos espíritos desdobrada, fora do corpo, e aí ela depois escrevia essas mensagens, essas histórias que lhe eram narradas nesse estado de desdobramento. E aí sim surgiu Memórias de um Suicida e outros romances e livros instrutivos da doutrina espírita como Devassando o Invisível e Mecanismos da Mediunidade. Ficam então todos convidados para a palestra dia 26 às 20 horas. Amanhã, live do Evangelho às 20 horas. Ou seja, quarta, quinta e sexta, nós temos às 20 horas
atividades aqui no @jep.oficial. Também queremos convidá-los para participarem de um programa que ajuda o JEP financeiramente sem que vocês precisem pagar nada. Aliás, vocês vão fazer uma compra do que vocês já fazem no dia a dia. Isso é porque o JEP faz parte do programa Sua Nota Tem Valor. Esse programa foi lançado pela Secretaria da Fazenda e destina recursos para ações e programas sociais de algumas instituições cadastradas. Uma dessas instituições é o JEP. Aí você tem que ir no aplicativo, você baixa o aplicativo do programa Sua Nota Tem Valor, ou você vai no site Sua Nota Tem Valor. E lá você faz o seu cadastro, são apenas 4 passos, e você coloca como beneficiário das suas notas fiscais o Grupo Espírita Paulo e Estevão. A gente vai lançar o CNPJ aqui no feed do JEP, mas para quem quiser anotar, 123-607-31/001, dígito 27. A live vai ficar gravada, você pode depois anotar caso não tenha conseguido. Mas vamos começar então a nossa live do Evangelho propriamente dizendo. A gente já começou e vamos fazendo esses avisos enquanto vão todos chegando para que dê tempo de todo mundo sintonizar aqui com o JEP. E agora nós abrimos realmente essa parte de reflexão evangélica com a leitura de uma mensagem. Eu vou ler aqui do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira, um poema chamado A Fé que Fortalece, já que o tema de hoje é a fé. Não adianta a fé de palavrório, a fé que é só vibrante na retórica. A fé que funciona, a fé heróica, não se limita a simples petitório. Ela provém de um ato meritório, em prol do irmão, e não a fé teórica, que se funda na fórmula metódica como peça comum de um relatório. A verdadeira fé é a que transforma, que vem do sentimento, não da forma, e não está sujeita a convenções. É a fé que supera a desventura, que fortalece a mente, que é segura, porque tem como fonte os corações. E é dessa fé que nós vamos falar aqui hoje. Para quem quiser acompanhar, nós estamos nos fundamentando no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Existem várias edições do livro, várias traduções, porque o original é em francês. Mas todos contêm o mesmo conteúdo. A fé transporta montanhas é o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O texto que a gente vai estudar hoje, a fé, mãe da esperança e da caridade, faz parte das instruções dos Espíritos. O Evangelho é dividido em capítulos que trazem passagens do Evangelho de Jesus, Marcos, Mateus, Lucas e João, seguidas de comentários de Allan Kardec e depois instruções dos Espíritos. Aqui nós temos uma instrução do Espírito José, Espírito Protetor. A mensagem foi escrita em Bordeaux em 1862, ou seja, no século XIX. O Espiritismo é uma doutrina relativamente recente. É uma doutrina que não se encaixa num modelo de religião propriamente dita, embora muitos espíritas tenham essa tendência de tentar transformar a doutrina numa ortodoxia, num grupo de regras que devem ser seguidas, mas a doutrina, ela é uma doutrina, um conjunto de conhecimentos, e é isso que significa doutrina, um conjunto de conhecimentos filosóficos, organizados por uma metodologia científica e que possuem resultados religiosos. Como assim resultados religiosos?
resultados que levam o homem à transformação moral, a uma prática ética que o aproxima de Deus. Por isso que nós falamos muito do Espiritismo como uma religião. Mas no Espiritismo não temos sacerdotes, não temos sacramentos, nem rituais, nem dogmas. O Espiritismo pode ser questionado. Nem todos os espíritas pensam exatamente da mesma forma. E quando pensam de uma forma diferente, num ou no outro aspecto, nem por isso são expulsos do Espiritismo. Não existe isso. É claro que a gente vai encontrar alguns espíritas que agem como se fosse assim. Mas não acreditem. Procurem conhecer a doutrina espírita numa busca muito pessoal, muito própria. E as obras que nós indicamos para o começo do estudo no Espiritismo são as obras de Allan Kardec, que são as primeiras obras espíritas. O primeiro livro espírita foi lançado em 1857 por Allan Kardec e ele se chama O Livro dos Espíritos. O título do livro já diz quem são os autores, os espíritos. Kardec organiza os ensinamentos dos espíritos. É claro que ele faz uma triagem, ele filtra, ele usa a razão como roteiro. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Da fé associada à razão, que é a grande bandeira da doutrina espírita. Caroline, mas é verdade que no Espiritismo não tem dogmas? Mas não tem ritos? Eu fui num centro espírita em que as pessoas sempre fazem uma prece antes de começar e quando vão terminar as atividades. Isso não é um ritual? E as pessoas sempre impõem as mãos no final de uma palestra como para distribuir energia. Isso também não é um ritual? Gente, um ritual, falando de um ponto de vista antropológico, sociológico, é um gesto religioso dentro da religião que tem um significado, que remete a pessoa a um evento que aconteceu antes. Então ele é associado a esse evento. Aquele ato não é aquilo mesmo, ele é uma representação. Quando a gente faz uma prece no centro espírita, em casa, onde quer que seja, isso não é uma representação. Uma prece é realmente uma conversa com Deus. Não está simbolizando uma conversa com Deus. É uma conversa com Deus. Então, quando o padre na Igreja Católica distribui a hóstia aos fiéis, aquela hóstia é o quê? O corpo do Cristo. E representa o gesto que Jesus fez na Santa Ceia. Ali nós temos uma representação, uma simbolização. Aqui não. Quando a gente faz uma prece, realmente a prece é a prece. Ela não está simbolizando nada. E também o passe, que é essa distribuição de energia com a imposição das mãos. O passe não simboliza uma doação de energia. O passe é uma doação de energia. É o passe espírita. Ah, é a mesma coisa que o reiki? Não. O passe, o médium passista é alguém que está ali gratuitamente se disponibilizando para doar seus fluidos animalizados de pessoa encarnada para que os espíritos possam manipular esse fluido, esses fluidos, essa energia, esse campo de energia, melhor dizendo, e auxiliar aquela pessoa que está recebendo a doação de energia. Então percebam, o passe não está simbolizando, ele é o fenômeno, ele é gratuito, é o passe espírita. Não estou querendo dizer que é melhor que qualquer outra atividade, de forma alguma. É uma das muitas formas de doação de energia que existem. As atividades nos centros espíritas são promovidas por voluntários. É claro que um centro espírita como o JEP tem funcionários, porque tem pessoas que ficam ali fazendo a limpeza, trabalhando na livraria, e não seria justo que essa pessoa trabalhasse gratuitamente, configuraria uma exploração. Então são pessoas de carteira assinada, isso existe, né, para manter a estrutura física da casa. Mas as pessoas que trabalham dando palestras, as que dão passes, somos todos voluntários. Só para quem não conhece o JEP ou a doutrina espírita e se inteirando um pouquinho de como funciona.
Gente, a fé, mãe da esperança e da caridade, é a nossa lição de hoje. No capítulo 19, item 11, como disse, do Espírito José. Então, José começa a lição dizendo que para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Como assim? O que é que o Espírito José está querendo dizer com isso? Nós interpretamos que ele está dizendo que a fé, ela se transforma em ação. Ela não é uma atitude puramente passiva em que a gente diz, eu acredito, eu confio em Deus. Sim, eu confio em Deus e não faço nada. Então, eu confio que Deus vai me ajudar nessa pandemia. E eu não me protejo, eu não me preparo para sair de casa, não sigo as orientações que são dadas pelas instituições de saúde, não faço nada, só esperando que Deus cuide de mim. Então, essa fé, na verdade, não é uma fé verdadeira, porque quando a gente tem uma fé verdadeira, a gente compreende que Deus age por intermédio do mundo e das coisas do mundo. Ah, Caroline, mas tem gente que se cuida de todo jeito e ainda assim adoece. Isso, porque temos fé, não deixamos de atravessar as vicissitudes da vida. É claro que nós, por termos fé, nos fortalecemos, mas essa força, ela vem de dentro da gente. A maneira como a gente enfrenta as necessidades, as contrariedades, as dificuldades muda. Mas as contrariedades, as dificuldades da vida continuam acontecendo. Não é porque eu tenho fé que o mundo deixa de funcionar de uma certa maneira só para mim, que sou a pessoa de fé. Não, eu continuo sendo uma pessoa que vive encarnada nesse mundo. Mas o meu olhar para o mundo muda. A fé, a gente poderia dizer que ela gera uma mudança paradigmática, uma forma de ver o mundo diferente. Isso é o que se transforma quando a gente tem fé. Então tem pessoas que têm fé, mas não agem como quem tem fé. Essas pessoas são extremamente inseguras, essas pessoas são desesperadas, querem controlar tudo, elas são tomadas por ansiedade. Puxa, Caroline, acho que você está falando de mim. Na verdade, estou falando de todos nós, porque nós não temos tanta fé assim, na verdade, nós estamos nos exercitando. Ansiedade é falta de fé? É, né? Uma preocupação com o futuro, com o que o futuro vai trazer, aquela maneira que a gente tem que se jogar lá na frente, tentar controlar tudo e evitar qualquer dificuldade. Tenhamos certeza. Quem está no controle é Deus. Não adianta eu me lançar lá no futuro. Eu me organizo, eu faço a minha parte. Né? Eu vou aqui fazendo o que está ao meu alcance, mas entendendo que o que acontece, eu fazendo o que está ao meu alcance, não depende só de mim. Existem outros fatores e existe uma sabedoria divina por trás de tudo o que acontece. Então, um exemplo nós temos em Jesus. Quando Jesus sabe que vai ser crucificado, sabe do que vai atravessar, ele faz uma oração, a famosa prece no Horto das Oliveiras. E ele diz, Pai, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então ele dá um exemplo de fé, ele não deixa de viver as questões do mundo, os medos do mundo. É claro que ninguém quer sofrer, opa, eu vou sofrer. Essa pessoa está com algum problema. É a pessoa que diz, ai que legal, um sofrimento, uhul, beleza, eu adoeci. Essa pessoa está com algum problema, não é isso? A pessoa sabe que vai sofrer, como Jesus sabia o que ele ia padecer, é claro que ela não quer. Então Jesus não era masoquista, mas ele entrega a Deus. Ele diz, Pai, livra de mim. Eu tenho aqui a minha força, a minha vontade de não passar por esse cálice, por essa provação tão grande, mas que seja feita a sua vontade e não a minha, porque ele reconhece que a vontade de Deus é a mais sábia, porque Deus tem a percepção de tudo, Deus tudo sabe, e nada que acontece que não seja para o nosso melhor. Essa compreensão Jesus tem.
e é o nosso exemplo de como viver a nossa fé. E aí a lição diz que a fé é mãe da esperança e da caridade. Diz o Espírito José, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Ora, se a fé é mãe da esperança e da caridade, e a esperança e a caridade, como os filhos, são corolários de sua mãe, a gente está dizendo o quê? Que quando se tem fé, naturalmente se tem esperança e se pratica a caridade, a verdadeira fé. Essa fé ativa. Ora, se a fé se transforma em ação e você compreende uma ordem maior no mundo, você se vê como parte de uma estrutura universal em que tudo contribui para o crescimento, para a melhoria, para o desenvolvimento do ser, naturalmente você tem esperança. Você espera o melhor. Você sabe que no fim tudo dá certo. Caroline, pelo amor de Deus, tem coisa que nunca melhora. Coisa que não sai do canto. Essa pandemia, a gente pensa que está melhorando, afunda de novo. No fim, tudo dá certo. É isso o que a esperança nos diz. Como assim? Dá certo em que perspectiva? Aí eu me lembrei agora de uma passagem que é inclusive narrada por Ivone Pereira, essa médium da qual falarão sexta-feira, né? Que o Lindenberg vai apresentar na sexta-feira. A Ivone Pereira tem uma história narrada em um dos seus livros em que o espírito Bezerra de Menezes vem buscá-la na hora do sono. Na hora que a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo e vai às vezes para aquilo que o atrai, né? Vai sempre em busca daquilo que o atrai, que o chama. Então Freud tem uma certa razão quando diz que os sonhos são a realização dos desejos. Então o espírito vai em busca daquilo que o chama, para o qual ele volta, para o que ele volta a sua atenção. Então, no caso, Ivone foi levada por Bezerra de Menezes para ir prestar socorro a pessoas em zonas mais sofridas do planeta. Como? Acho que está tendo umas pausas, porque aqui a conexão está ruim na minha casa, sinto muito. Vamos ver o que acontece, vamos tentando aqui. Então, Ivone Pereira foi levada por Bezerra para ir a uma comunidade muito carente, doar fluidos, como um espírito encarnado, para duas irmãs que estavam em necessidade. E ela viu aquelas duas irmãs e ficou, nossa, como elas sofrem. Isso há muito tempo. As duas estavam tuberculosas, uma mais grave do que a outra. E a que estava menos ajudava a primeira. E Ivone ficou muito sensibilizada. Nossa, meu Deus, quanta decadência no ser humano. E aí, Bezerra de Menezes disse a ela, você está vendo hoje o que parece uma decadência, o que parece um mal, mas vamos olhar o que é a verdadeira decadência. E mostrou a encarnação passada daquelas irmãs, em que elas estavam numa situação de muita riqueza, de muito bem-estar, mas envolvidas nas piores intrigas, nas piores situações, espiritualmente falando, emocionalmente, psicologicamente comprometidas. E aí ele disse, nesta vida, elas, aos olhos do mundo, parecem que estão bem, mas elas estão péssimas. Enquanto nessa outra, em que as vemos adoecidas, elas, aos olhos do mundo, parecem que estão mal, mas pela maneira como elas estão encarando o sofrimento, elas estão bem como nunca estiveram. Às vezes, o bem, o sucesso não é visto por nós. A gente tem que ter fé para enxergar isso. Então, esse conhecimento espírita é um conhecimento que busca muito pautar a fé na razão. Mas antes de chegar nesse ponto, porque o Espírito finaliza a lição falando disso, a gente tem também a fé como mãe da caridade. Como assim mãe da caridade? Porque quando você tem essa perspectiva espiritual, de que tudo está ligado, de que nós estamos todos ligados, você passa a compreender que o outro é seu irmão, como Jesus ensinava, é uma extensão sua, que nós não podemos estar bem enquanto os outros estão mal. Nós temos que ajudar os outros
Porque ajudando os outros, nós ajudamos todo o planeta, todo o orbe terrestre. Nós estamos mergulhados nas energias emanadas por todos nós. Estamos mergulhados num mar de energia que mobilizamos com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Então, se o outro está mal, essa energia está danificada, está ruim também. E eu, se estou bem, vou tentar doar o meu bem para que o outro fique bem. No fim, todo mundo fica bem. Aí eu estava dizendo a vocês que o Espiritismo, ele tenta sustentar essa fé na razão. Porque por muito tempo nós acreditamos que fé e razão não podiam ser aliadas. A fé e a razão. Se você raciocina, o que é que o Espiritismo nos ensina? O Espiritismo nos ensina que acontece o seguinte: existe uma estrutura, uma lei universal que está regendo tudo, pela qual tudo tende ao progresso. Nós somos espíritos, nós fomos criados por Deus todos iguais. Existe uma inteligência criadora de todo o universo, que nós nos referimos a ela, nomeando-a Deus como se fosse uma pessoa. Mas é algo que nós não conseguimos explicar. Porém, uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós entendemos que nós temos várias vidas, várias encarnações, e através dessas encarnações, que são como séries de uma escola. Estava pedindo já ajuda aqui a minha filha. Você está com o celular ligado na internet? Desliga, por favor. Tive que interromper a atividade da minha filha. Ela está aqui do lado. Aí eu penso que pode ser isso. Mas nós entendemos no Espiritismo que existe uma busca espiritual nos conduzindo aqui nesse mundo. E que esse mundo traz as suas lições. Então o mundo real, na visão espírita, não é esse. Esse é a escola. É o mundo original, é o mundo dos espíritos para o qual todos nós retornaremos depois. E numa escola nós passamos por lições, por provações. E aqui nós estamos, por exemplo, vivendo uma provação coletiva nesse momento que tem algo a nos ensinar. E enquanto nós não aprendermos as lições, não nos desenvolvermos nessas provações, elas vão se repetindo até que a gente possa ir para uma série mais adiantada. Isso acontece a nível pessoal e acontece a nível coletivo. É claro que não dá para explicar toda a doutrina espírita em alguns poucos minutos. Mas percebam que a doutrina espírita, ela procura uma base racional para explicar as dores, para explicar as dificuldades, para explicar a necessidade do amor, da caridade, para que a gente possa enfrentar a vida com uma fé que tenha um fundamento coerente. Então essa resposta, por que isso? Claro, mas nós entendemos que existe uma lógica que não é um querer caprichoso, mas um querer amoroso, que tem o seu sentido. Então essa é a visão espírita, de uma fé aliada à razão. É claro que na hora, no momento da prece, a gente não pode estar aqui fazendo a prece e ao mesmo tempo racionalizando. A prece, para a gente dar abertura para a intuição surgir, a gente tem que se jogar na prece. A gente tem que realmente vivenciar aquele momento de inspiração e sentir a inspiração divina, sentir intuitivamente a voz de Deus nos falando, nos acalmando, nos acarinhando nesse momento. A razão, ela é para que a gente use depois, tentando entender os fenômenos, explicando, mas nós temos aquele momento que é de entrega à inspiração, entrega à fé, em que vem uma resposta intuitivamente. Se você for na hora raciocinar, não, quem é que está me falando? Que é isso? Isso é da minha cabeça, você bloqueia a intuição. Deixe a intuição vir numa prece. Tenta que seu anjo da guarda lhe fala, que seu espírito protetor lhe fala, que você não está sozinho. Bem, gente, é disso que fala a
interrogações. Eu vi aqui o Ivan colocando umas pontas de interrogação que eu não sei o que são. A Kátia estava dizendo que estavam sem imagem. Deve ter sido na hora que caiu um pouco aqui a internet, mas ela voltou. Graças a Deus, eu tive que ali estragar a alegria da minha filha, que devia estar vendo algum filme. Aí tem aqui o Ivan perguntando se a imagem está com problema. Todo mundo dizendo, a imagem sumiu. Nossa, gente, foi um pouquinho. Ficaram com algum momento de paralisação. Mas acredito que agora todos estão me escutando. E eu queria ver aqui as participações de vocês, dúvidas, colocações. A fé e o magnetismo podem ser entendidos como similares? Aqui pergunta alguém cujo o nome é @pcob. Bem, na verdade, o magnetismo, né, que assim, na época de Kardec estava assim surgindo o magnetismo, né, que todo mundo sabe, o magnetismo dos ímãs e tudo, é um fenômeno, né, de energias, que a gente pode dizer, fenômeno energético. O que é que nós entendemos? O que é que a fé faz? Existe energia e, tal como no magnetismo, nós atraímos, né, determinadas circunstâncias, determinadas situações, nós mobilizamos essa energia com os nossos pensamentos. Então, existe um capítulo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec chamado Laboratório do Mundo Invisível. Nesse capítulo, Kardec esclarece, essa informação ele obteve com os espíritos, que os espíritos, que nós que somos espíritos encarnados, mobilizamos essas energias em que estamos mergulhados com os nossos pensamentos. Então, assim como o ímã atrai, nós também atraímos situações, como também rechaçamos outras situações. Isso depende de como está o nosso pensamento. Quando nós temos fé e nos conectamos a esse sentimento, a essa experiência de fé, a esse sentimento de fé, e isso acontece muito, por exemplo, na hora da prece, mas nós podemos fazer da vida uma prece quando estamos sempre conectados com essa convicção de que tudo tem um sentido, de que Deus provê. Então, quando nós nos conectamos, nós mobilizamos a energia à nossa volta de uma outra forma, de uma forma positiva que gera bem-estar. Por isso que aquelas pessoas positivas, elas, quando alguém chega perto, a gente se sente bem. E tem gente que é pesada, na verdade, que quando a gente chega perto, chega murcha. Tem gente, inclusive, que gera isso mesmo, né? Que faz um outro adoecer, que faz a planta murchar. Caroline, isso é verdade? Bom, os fatos o dizem. Existem esses fenômenos. Um psiquiatra, né, Carl Gustav Jung, dizia: determinadas coincidências se repetem com tanta frequência que nós não podemos acreditar que elas são apenas coincidências. Isso é o que se chama sincronicidade. Então, acontece realmente de uma pessoa estar com uma carga X e quando ela olha uma planta e sente inveja, por exemplo, a planta murcha, né? Ou a planta absorve a sua energia. Então, existe isso. É assim que funciona, PCOB, mais ou menos. É similar o funcionamento, né? Então, a fé, ela faz essa mobilização de energia. Amanhã, Wagner Nunes está dizendo: bela explanação. Amanhã, meu pai, se aqui estivesse, completaria 69 anos. Francisco Nunes está ajudando muito no plano espiritual. Francisco Nunes, Wagner, eu estou vendo que você é de Maranguape. Deve ser o Francisco Nunes que tocava aquelas músicas lindas nos eventos espíritas. Francisco Nunes desencarnou. Não foi de Covid, mas foi no começo, né, dessa pandemia. Ele desencarnou. Sim, com certeza ele deve estar tocando lindamente, esperamos assim, né, no mundo espiritual. E está ali levando a sua contribuição, aprendendo muito também. Um grande abraço. E lembramos sempre do Francisco Nunes. Inclusive, o Francisco Nunes musicou 2 peças minhas. E eu tenho uma imensa gratidão pela pessoa, pela simplicidade dele. E foi um grande trabalhador da seara espírita. Bem,
ele estaria completando 68 anos, muito jovem. Meu pai estaria esse ano completando 78 anos. É assim mesmo. A fé, ela nos fortalece, inclusive, gente, para enfrentar as perdas. Né? Quando nós temos essa fé. Eu percebo muito isso. Eu posso falar da minha experiência como espírita. O espiritismo, com a sua fé raciocinada, para pessoas muito racionais, faz uma conexão, promove uma conexão com Deus maravilhosa. Então eu me lembro, por exemplo, do meu pai, da atitude dele desde o momento em que ele soube que tinha um câncer até o seu desencarne. Ele desencarnou após um transplante, ele fez um transplante de coração e ele realmente mostrou ali, nós estamos numa escola e essa era a sua grande e maior prova final, o que fez a doutrina espírita no seu coração. Né? O que a doutrina espírita faz com a gente? Não que seja a única opção, existem várias para os vários tipos de pessoas, mas para minha família, a doutrina espírita fez um imenso bem. E sou imensamente grata por essa fé raciocinada. Então, papai, diante da doença, da ameaça da morte, ele não se entregou, ele lutava, ele queria viver, mas ele sabia também que a vida continuava num outro plano. E tal como Jesus, claro, guardadas as devidas proporções, fez as suas preces do tipo: Pai, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Inclusive, nós vimos uma poesia que confirmava esse pensamento dele. Então, a fé o ajudou a atravessar a morte, a morrer em paz, e nos ajudou, a família, a enfrentar esse momento. Essa fé raciocinada. Então, quando papai desencarnou, eu estava com ele no hospital de Messejana e a minha irmã também. Então, eu estava primeiramente, naquele dia eu tinha ficado com ele. Mamãe tinha dito que papai tinha sonhado, papai tinha visto várias pessoas no quarto onde ele estava, era um quarto de UTI ultra reservado, um quarto especial para um transplantado. E ele disse que tinha várias pessoas cercando o leito. E a mamãe perguntou quem eram as pessoas. E ele começou a dizer o nome de pessoas desencarnadas. Eram as pessoas por quem ele fazia preces antes de dormir. E aí ela me contou. Quando ela me contou isso, eu não quis dizer a ela. Ela falou: será que eles vieram ajudá-lo? E eu pensei: vieram ajudá-lo a fazer a sua passagem. Imaginei isso. E de fato quis ficar com ele naquela noite, porque eu me sentia amparada pela fé para isso. E na hora que papai começou a cair a pressão, eu estava só com ele, devia ser umas 3 horas da manhã, não lembro. Eu li um evangelho, chamei a equipe de saúde ali presente, a equipe de enfermagem. Eles foram fazendo o que era possível, colocando noradrenalina, tentando. E eu chamei minha irmã, que é médica, e ela também chegou logo para me fazer companhia nesse momento. Nós seguramos as mãos dele, uma de um lado e a outra mão. Eu percebi que realmente ele estava desencarnando quando a minha irmã não higienizou a mão antes de tocar na dele. Então ela tocou a mão dele e eu percebi, é verdade, ele está indo. E foi muito bonito esse momento. Nós fizemos um Pai Nosso, a pressão dele caiu a 0. Eu olhei para ela e perguntei: ele foi? E ela disse: foi. Então a minha irmã estava comigo, nós espíritas enfrentamos esse momento. Havia um médico do lado, a quem também temos muita gratidão. E logo chegou o restante da família: meu irmão, minha mãe, meu marido, minha cunhada, meu cunhado, chegaram ali. E assim nos despedimos dele, com saudade, com dor, mas também com gratidão pela oportunidade da assistência que tivemos, pela doutrina que nos dava aquela fé e pela fé que tínhamos de que a vida continuava e que agora ele estava no verdadeiro reino, né? No reino espiritual, na nossa vida original.
Então essa fé, gente, ela nos ajuda a enfrentar. Alguém pode dizer, é um fenômeno de negação, a gente nega a morte, acreditando numa vida futura. E aí é que está o raciocínio vem em apoio. Não. Existem pessoas que negam a morte, mas no caso, não é que a gente negue a morte, a gente acredita que existe a morte, existe o fim de uma etapa de fato, e a gente chora o fim dessa etapa. Aquele Vanderlei Pereira, ele fechou o seu ciclo de vida aqui. O ser espiritual que animou aquele corpo, que fez aquela história, continua no mundo espiritual e nós vamos reencontrá-lo. Mas essa configuração familiar, ele, meu pai, Dona Graça, minha mãe, Vanderlei e Maria Clara, meus irmãos, esse contexto, nascidos no século XX, agora no século XXI, esse contexto ele jamais vai se repetir dessa forma. Então existe de algum modo uma morte, mas não existe o fim, existe a transformação. Aliás, existe o fim de uma etapa, mas todo fim traz um começo. É como um sol que se põe, o sol se põe, vem a noite vai, vem o sol novamente. Então a vida é feita de ciclos e nós não nos desesperamos. A fé não impede que a morte aconteça, até porque a morte não é um castigo, é parte da vida, das leis de transformação. Ela também tem algo a nos ensinar. Ela nos ensina que nós estamos aqui transitoriamente, que nós não estamos aqui sem ao léu, né? Que nós construímos, que nós convivemos. Ela nos ensina a valorizar cada minuto que nós temos com alguém, porque quando você tem alguém que você ama, aproveite esses momentos com essa pessoa. Você não sabe quanto tempo terá com ela, mas não faça isso desesperadamente. Aproveite o momento de agora, alegremente. E quando você estiver atravessando um momento difícil, lembre, vai passar. Isso vai embora. Ora, vejam como essa convicção nos fortalece. Valoriza o momento presente e, ao mesmo tempo, impede que a gente se desespere. Isso é a fé raciocinada. Nós não negamos a morte. Nós acreditamos que ela existe, mas acreditamos que ela é uma porta, um portal para uma outra vida, a verdadeira vida. Depois o espírito meio que morre para ela novamente e encarna nesse mundo para um novo processo de aprendizado, para um novo ciclo de experiências terrenas, até que ele se liberte do ciclo morte e renascimento, por ter adquirido, por ter aprendido todas as lições que a vida na Terra pode oferecer. Assim como na escola, um dia a gente conclui, recebe o nosso diploma e aí segue para a festa. Bem, gente, vamos aqui vendo mais comentários de vocês. Vocês estão dizendo que a internet está travando. Aqui eu não vi mais travar. Peço mil desculpas. De fato, não tenho culpa. Oh, que pena. Aqui vendo as colocações de vocês. Ítala está dizendo, agora lembrei do meu pai que está internado. Pois é, né? Uma ajuda que a gente pode dar aos nossos pais. É claro que nunca você vai chegar para uma pessoa que está enfrentando um momento difícil e dizer, olha, você pode morrer a qualquer momento. Mas você pode dizer, olha, vai dar certo, seja qual for a saída, seja como for que aconteça. Eu estou bem, eu estou em paz e sou imensamente grata por tudo que você me trouxe até aqui hoje. Nós estamos bem. Então é preciso que a gente feche as situações. Se tem algo para perdoar, perdoe. Se tem que pedir perdão, peça. Se tem que dizer que ama, diga. Nós temos que fechar os ciclos, porque a vida, ela aqui nesse mundo tem começo e tem fim, embora ela seja eterna para o lado de lá. Seguindo aqui, vendo os comentários de vocês. Dia 18 foi o aniversário de seu pai, saudade e gratidão. Foi 18 de fevereiro, aniversário do meu pai. O último aniversário dele, ele passou no hospital. Cristina Pereira. Cristina é minha prima, gente. Ela também teve um pai que passou por um processo de transformação.
Também tive com meu pai na hora de sua passagem, senti que estava próximo o seu momento. A gente sabe, né? A gente sente. Quando a gente não nega, não tem pavor, não é que a gente deseje, mas a gente sente, a gente sabe. Faz parte, né? Philippe Arrier, que é um historiador, e ele tem um livro, eu acho que é O Homem Diante da Morte, se eu não me engano esse é o nome de sua grande obra, uma de suas grandes obras. Então, nesse livro, ele traz que houve um tempo em que as pessoas, elas tinham uma atitude, é o que se chamava a morte domada, tinha uma atitude diante da morte de muito mais aceitação, de não se encarava a morte como um fracasso. A gente hoje encara muito a morte como um fracasso, como se fosse um fracasso dos médicos, como se fosse um erro, como se não fosse parte da natureza a gente morrer. E houve um tempo que as pessoas quando sabiam que iam morrer, elas sentiam, né? Então elas chamavam, os pais chamavam os filhos e davam um recado para cada filho, finalizava o processo com cada filho. Então ali nós tínhamos uma morte domada, né? E uma convicção também de que havia uma continuidade da vida, isso ele está falando da sociedade ocidental cristã. E hoje, né, com o avanço da medicina, com toda a capacidade que nós temos de tratar as doenças, nós tivemos muitas conquistas, mas uma perda em termos espirituais, né, uma perda de fé, justamente porque não se concilia muito fé e razão, como se faz na doutrina espírita, e quando a gente reflete e medita bem, a gente vê que é possível fazer esse encontro, promover esse encontro. Então as pessoas meio que empobreceram e colocaram toda a sua expectativa de futuro no mundo material, em conquistas materiais. E não se preparam para um mundo espiritual, para as verdadeiras conquistas, que são as conquistas espirituais. Então eu vejo, quando olho a história do meu pai, por exemplo, que eu contei aqui para vocês, quando eu vejo o último ano de vida dele, eu que acompanhei uma parte de sua vida, mamãe que acompanhou muito mais, ela concorda comigo, meus irmãos que acompanhamos, quem conheceu o papai, né, consegue ver uma vitória na sua morte. Quando eu lembro do meu pai no hospital, não me vem um sentimento de pesar, puxa, coitado do meu pai, não. Eu vejo um sentimento, puxa, que bom. Papai conseguiu, ele enfrentou bem esse momento, ele enfrentou com força. É um momento muito difícil, por mais que a gente tenha fé, e ele passou bem, nós estávamos juntos, nós não brigamos, nós ficamos do lado dele, nós estávamos unidos como família. Então essa convicção, e ele deixou pra gente uma grande herança, então essa convicção de que somos uma família, de que ali a nossa família teve um momento de iluminação mesmo, de contato com uma experiência de vitória. E aí eu me lembro de uma frase de Paulo de Tarso, que é o autor das encíclicas bíblicas, o autor, suspeita-se, né, o autor dos Atos dos Apóstolos, e ele diz assim: tragada foi a morte na vitória. Quando se tem fé, a morte é tragada na vitória. Não se morre, ressuscita-se para a vida espiritual. É essa a ideia de ressurreição. Nós não cremos numa ressurreição num corpo de carne, mas num corpo espiritual, tal como disse Paulo de Tarso. Morre-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. Nós ressurgimos para a vida maior no nosso corpo de luz, no nosso corpo imortal, no nosso corpo espiritual. Então, quando eu olho essa partida do meu pai, eu vejo uma pessoa partindo bem, depois de passar por muitos percalços na vida. E eu sou grata por essa oportunidade, por ter acompanhado isso. Poderia ter sido terrível se ele tivesse ido num outro momento de sua vida, mas ele foi naquele em que ele estava bem. E que nós possamos estar bem, para quando esse momento chegar, a gente faça uma passagem por um portal de luz e se encontre com todos aqueles que estão lá a nos esperar. Alguns nós não nos lembramos, outros nós lembramos com saudades.
eles estarão lá, se Deus quiser. Não estou desejando que a gente desencarne logo, certo? Nós gostamos da nossa vida, de estarmos aqui nesse mundo também. Deus colocou isso na gente, para a gente desejar viver. A gente deseja a nossa escola. A nossa escola tem o seu recreio e o seu encontro com amigos também. Mas no tempo certo, a gente parte. E que seja uma boa partida. Bem, gente, estamos chegando aqui ao fim. A fé não é impeditivo para a dor, diz Malu. Assim fosse, Jesus, maior exemplo de fé que tivemos, não teria passado por momentos dolorosos. Embora, Malu, no caso de Jesus, nós entendemos que as dores de Jesus não são dores porque ele tinha o que aprender com aquelas dores. Aí é que tá. Existem voluntários. Lembram que eu comecei a falando a live, os trabalhadores voluntários da Casa Espírita? Jesus não precisava passar pela dor mais. Ele já é um espírito de luz. Mas ele veio e atravessou a dor unicamente por amor. Isso é evolução espiritual. Quando o espírito torna-se perfeito, lembrem, a caridade é filha da fé. Então a fé de Jesus já chegou naquele amor ágape, a caridade máxima, que não é a caridade doação de esmola, é a caridade doação da própria vida como exemplo para todos nós. Não existe maior doação que essa. Então esse é o caso de Jesus. Nós não. Nós aqui atravessamos as nossas dores porque nós temos muito a aprender com elas. A gente às vezes pode ter assim um certo narcisismo, uma gabolice, achar que a gente está sofrendo para ensinar. Claro que todo mundo aprende uns com os outros, né? Os estudantes se ensinam, mas os grandes professores, Krishna, Buda, Cristo, são esses. E eles sofrem por amor. Bem, gente, muito obrigada aqui. Eu estou aqui terminando. A Fabiana dizendo, a minha tia dizia que deveríamos pedir para que fosse o melhor para a pessoa. Alimente sua fé e seus medos morrerão de fome, diz Vanessa. Legal. Marisol, minha internet me deixou na mão. Oh, meu Deus, vou ver se está gravada. Não se preocupe, Marisol, novas oportunidades surgirão. Fabiana, muito feliz por você estar assistindo esse evangelho, diz a Elita. Hoje uma colega começou a luta contra o câncer de mama. Ela fez a primeira quimioterapia hoje. Peço orações, gente, para a amiga da Valesca, para que esse enfrentamento aconteça de forma pautada na fé. Valesca, você pode doar os melhores fluidos para sua amiga com a sua fé. Manu Páscoa, um dia antes do meu pai desencarnar, nós os filhos fizemos a despedida. Que coisa linda. Agradecer e honramos a sua vida. Agradecer e honramos a sua vida. E dissemos do amor que temos por ele, que ficaríamos bem e que ele podia partir em paz. É isso que faz a fé, Manu. A gente enfrenta a morte com esse pensamento. Os espíritos que estão desencarnando na pandemia vão participar do mundo de regeneração? Não posso dizer, Dani, uma resposta específica. Cada um é um, Nós estamos aqui juntos participando dessa regeneração da humanidade, dessa transformação da humanidade. Gente, vamos aqui nos despedindo, muitos comentários. Opa, a Ítala está dizendo que está com Covid, passou o dia, 0 dia internada, muitas reflexões, acredito que está sendo um aprendizado grande, evolução espiritual, muita fé em Deus. Que você fique bem, Ítala, continue assim. Rosa Pereira, seu Vanderlei, um grande amigo, meu paizinho, isso mesmo, gente. Cristina, compartilho com você esse mesmo sentimento, prima, partiu em paz e feliz. Que bom, a gente tem isso, viu, Cristina? Eu sei muito bem. Nossos pais tinham suas semelhanças. Não é à toa que se davam bem. Gente, realmente me despedindo aqui. Peço desculpas pelas quedas aí na internet. Vou observar. Agora, pelo menos depois que minha filha parou de ver o filme, eu percebi que ficou bem, estabilizou bastante. Sinara Alencar! Beijo, Sinarinha, pra você. Que saudade, dona Sinara. Gratidão para cada um. E para finalizar, mais uma prece. E uma prece de Vanderlei Pereira. Esse, de cuja partida eu falei há pouco. Então, o nome da prece é Mensagem à Dor.
Senhor, humildemente eu te agradeço pelas tribulações deste momento de dor. Mas sei, Senhor, que o sofrimento vem das imperfeições de que padeço. Nada mais sério logo no começo, depois foi denotando o agravamento, mas em lugar da queixa e do lamento, busquei, Senhor, na fé, teu endereço. E pouco a pouco vi-me suportando as dores que também vão me adestrando em tudo a ouvir a voz da consciência. E para a amiga dor deixo um recado. Recebas, pois, o meu muito obrigado pelas belas lições de paciência. Obrigada, amiga dor, pelas lições de paciência. Todos nós dizemos. Obrigada a Deus por nos oferecer essas oportunidades de aprendizado. Que nós possamos ter fé suficiente para enfrentar as lições, sermos bem-sucedidos diante delas. Que a luz de Jesus se espalhe em cada lar nesse momento. Que cada um receba em sua casa, aplicado pelo seu Espírito protetor, um passe renovador de energia. Que nós possamos estar bem para as lutas diárias, que nós possamos ter consciência, que nós possamos ter bom senso sempre, sempre lembrando das lições do Evangelho, dos exemplos de Jesus. E na certeza de que não estamos sozinhos, de que nós temos um bom destino e jamais esqueçamos, no fim, tudo sempre dá certo. Muito obrigada, gente! Obrigada a todos. A live vai ficar gravada, né? Não sei como esses momentos de falha devem ficar congelados, mas é assim mesmo. Semana que vem estarei aqui novamente. Amanhã tem uma live do Fabiano Lobo. Amanhã, aqui com vocês, às 20 horas. E sexta-feira, a palestra pública. Um beijo a todos e que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau, gente!